Oi gente, eu sou a Nandi e esse é um tutorial de como não surtar. Sim, é um manual de sobrevivência que a gente precisa, a gente necessita. Você que tá assistindo esse vídeo, provavelmente você necessita, eu necessito, todos nós necessitamos. Você, usuário de YouTube, necessita, entendeu? Acho que você já entendeu que você necessita. Basicamente, esses dias eu tava na internet e eu li uma matéria muito interessante que me chamou muito a atenção. O nome dessa matéria era A Geração do Mimimi ou Você Só Está Velho Demais para Entender. Eu fiquei pensando sobre isso e eu acho que fez muito sentido. A gente sofre muito com esse pré-julgamento de geração casca de ovo, geração mimimi. Então, eu resolvi pesquisar um pouco sobre isso. Li essa matéria, li outras matérias pra realmente entender se isso é de fato verdade, se tem coisas por trás e o que acontece com a geração Z que, sei lá, faz da gente mais mimizenta. Eu vou deixar o link dessa matéria aí na descrição pra se vocês quiserem dar uma olhadinha. Ela é bastante interessante. Tempo de leitura 3 minutos, você consegue, pô. Pra contextualizar, a gente vai pegar essa tabela e a gente vai fazer aqui uma análise de gerações. Os chamados Baby Boomers são as pessoas que nasceram entre o fim da Segunda Guerra Mundial e a década de 1960. Essas pessoas pegaram um mundo muito mais estável e que se reconstruía após a guerra. Os Baby Boomers são a geração ainda majoritariamente viva que mais se contrasta com a geração Z, ou seja, são os nossos avós, aquelas pessoas mais velhas, que ainda estão vivas, é claro, e que nos dão aquele sermão ali, aquele puxão de orelha, porque eles não estão acostumados com o nosso padrão e modo de vida atual. Filha dos Baby Boomers, a geração X compreende as pessoas que nasceram entre o fim da década de 1960 e o meio da década de 1980. São essas pessoas que viram a revolução tecnológica e informacional acontecer, que vivenciaram a Guerra Fria, que viram a corrida armamentista e que temeram um possível retorno a uma guerra tão horrível quanto ou pior que a Segunda Guerra Mundial. A geração X, ela não aceitou de imediato aquilo que seus pais projetavam como ideal de vida, como por exemplo conseguir um bom emprego, comprar uma casa e formar uma família. Já a geração Y é a que surge numa crescente da gama de desconexão. Quem nasceu e viveu num momento de grande expansão tecnológica é a geração Y, também chamado de Millennials por terem nascido próximo da virada do milênio. Essa geração representa uma completa revolução em relação às gerações passadas. Agora, finalmente, a geração Z, a famosa geração mimimi. A geração Z é composta por quem nasceu na primeira década do século 21. São aqueles que nasceram entre 1995 e 2010. O mais marcante dessa geração é a sua íntima relação com a tecnologia e com o meio digital, considerando que ela nasceu no momento de maior expansão tecnológica proporcionada pela popularização da internet. A geração Z foi a primeira que nasceu num ambiente completamente digital, o que já dá pra perceber uma grande mudança em relação às outras gerações, não é mesmo? São pessoas que cresceram jogando videogame, que acompanham de perto as inovações tecnológicas, que gostam de consumir essas inovações tanto quanto possível. É uma geração que não costuma criar muitos vínculos duradouros com as pessoas. São pessoas que aprenderam a se relacionar pelas redes sociais e por aplicativos que evitam sair de casa. Bom, a geração Z também é uma geração que cresceu acostumada com a individualidade e com a tecnologia. E uma geração que, no caso dos mais pobres, também percebeu a desigualdade social. Seria essa mais uma prova de que a geração Z, aquela formada por pessoas de 22 anos ou menos, é a mais preguiçosa das gerações? Uma geração fadada a produzir pouco e a reclamar de boca cheia no Twitter? Então, voltamos à pergunta inicial. Será a geração do mimimi? Ou você só tá velho demais pra entender? Muitas vezes taxada de preguiçosa e de reclamona, essa geração só tem um desejo. Os principais motivadores para a geração atual são as oportunidades de crescimento, a construção de relacionamentos e a remuneração. Basicamente, os jovens de hoje buscam pela sua independência financeira. Mais do que isso, buscam uma situação melhor do que a que viram nas suas casas há alguns anos. E estão o tempo todo tentando provar a todos que não precisam provar nada para ninguém. Diante disso, a solução é simples, apesar de não ser fácil. A principal fonte de motivação é a autonomia, tratar adultos como adultos. Nesse cenário, é natural que a inquietude seja vista como rebeldia, falta de foco e a busca por liberdade como insubordinação. Então talvez a geração Z não seja marcada pelo mimimi, mas sim seja a prova de que você está completamente enganado sobre o atual mercado de trabalho. Outra questão muito importante é a geração Z e a saúde mental, também chamada de geração deprimida. Os níveis de bem-estar social e emocional da geração Z são os mais baixos entre todas as gerações. Bom, isso tudo pode ser explicado por um fator muito simples, não só ele, mas principalmente ele. Nas últimas décadas, o mundo presenciou uma revolução tecnológica sem precedentes. As distâncias diminuíram, os processos foram acelerados e passamos a ter respostas a problemas complexos da vida na palma das nossas mãos. Nesse cenário, as novas gerações deveriam ser as mais beneficiadas. A verdade, porém, é que aconteceu o oposto. Além disso, a crise de saúde mental da juventude piorou durante a pandemia da Covid-19. Uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui é a cultura do cancelamento. Uma coisa que acaba com a vida de muitas pessoas hoje em dia na internet e acaba que toma uma proporção
muito grande e as pessoas mais velhas às vezes não conseguem entender a dimensão e a proporção que isso realmente impacta nas nossas vidas. Deixa aí de ressalva, de exemplo, o caso do Haluka, que estava sendo propagado pelo Brasil inteiro. E, bom, dito tudo isso, você aí que tá assistindo, ainda acha que essa é a geração do mimimi? Ou você só tá velho demais pra entender?